Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a esse propósito de 365 noites com Deus. Hoje estamos na nossa noite 40 da nossa série e hoje vamos falar da palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 45, e estaremos lendo os versículos de 1 a 7, os 7 primeiros versículos. Então abra sua Bíblia em Isaías 45 e já compartilhe esse vídeo, convide outras pessoas para estar fazendo essa oração conosco. No final do vídeo vamos estar orando sobre esta palavra, amém? Quando Deus diz, eu irei adiante de ti. Irmãos, Deus abre portas e endireita caminhos que você ainda não consegue enxergar. Amém? Irmãos, hoje é a noite 40 da nossa caminhada. Damos glórias a Deus porque faz 40 dias hoje e todas as noites estamos aqui intercedendo pelas vidas, pelas causas, entregando a Deus o nosso adormecer, o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa família e todas as guerras e lutas que desempenhamos e que estamos enfrentando. Irmãos, hoje quero levá-lo a uma passagem extraordinária. Eu amo muito essa passagem e é um prazer enorme estar compartilhando isso com vocês, da parte do Espírito Santo. E é uma passagem extraordinária e muito específica da Bíblia, aliás. Nós não vamos retirar apenas uma frase bem linda, bem bonita, uma mensagem que todos querem ouvir sempre. Nós precisamos entender o que estava acontecendo. Eu sempre gosto de falar do contexto, porque para compreender o que a Bíblia está falando é preciso entender o contexto. Pessoal, Deus anuncia, através do profeta Isaías, algo surpreendente. Ele levantaria Ciro, um rei persa que ainda nem havia nascido quando a profecia foi anunciada para cumprir parte de seus propósitos na história. Irmãos, e há algo ainda mais impressionante aqui. Ciro não conhecia o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. E mesmo assim, Deus mostra que reis, impérios, rotas, circunstâncias e acontecimentos históricos não estavam fora da sua soberania. Amém? Aleluia! É necessário, gente, que nós entendamos o contexto da palavra. E é nesse contexto que aparece esta declaração: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Isaías 45, versículo 2 fala. Esta noite não será uma mensagem de portas abertas, gente, no sentido superficial. Não vamos transformar Deus em alguém que existe para abrir qualquer porta que desejamos. A questão é muito mais profunda. Deus pode preparar caminhos antes mesmo de sabermos que precisaremos passar por este caminho. E isso é uma palavra preciosa para terminar o nosso dia. Vamos agora à nossa leitura no livro de Isaías, capítulo 45, de 1 a 7. Amém? Já abriu sua Bíblia? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferros de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei
pelo teu nome. Uso o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu formo luz, olha esse último versículo. Eu formo luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Amém, irmãos? Entenderam? Olha, agora eu gostaria de parar aqui um momento. Endireitarei, quebrarei e despedaçarei. Olha só, no passado as cidades eram protegidas por muros e portões, e a história relata que algumas eram tão fortificadas que seus portões eram de bronze e fechados com varas de ferro. E a Babilônia era um desses casos, pois ao redor dessa fortaleza havia 100 portões de bronze maciço. Porém, gente, nada disso impediria a sua queda, porque o nosso Deus, ele se encarregou de usar um exército estrangeiro para abatê-la e libertar o seu povo. Ter a promessa de que o soberano Deus vai adiante de nós é a garantia de que os obstáculos serão vencidos e de que a caminhada da fé será concluída com vitória. Irmãos, essas palavras produzem muito mais que esperança, transmitem força, ânimo e coragem. E se estamos dentro da vontade de Deus, não há como fracassarmos em nossos propósitos, porque Ele segue adiante de nós, assumindo o controle de tudo. Amém? Deixa um amém, um aleluia, um glória a Deus aí no comentário. E eu gostaria, antes de nos levar à verdadeira meditação, de trazer aqui também mais um ponto que me chamou a atenção aqui na nossa leitura, que está no versículo 3 do capítulo 45, que fala de tesouros escondidos. Irmãos, a Babilônia era a cidade mais rica e poderosa do mundo. Seus tesouros eram procedentes do despojo dos povos dominados, inclusive Judá. Entenderam? Essas riquezas eram conservadas em oculto, para que, mesmo que a cidade fosse invadida, ninguém conseguisse se apossar delas. Mas o Senhor capacitou Ciro para que ele as encontrasse e saqueasse totalmente o império. O meio rei persa, o remanescente de Judá, foi mandado de volta livre, com provisões à sua terra. Irmãos, além disso, Ciro devolveu todos os tesouros e utensílios que Nabucodonosor havia roubado do templo de Deus. E ainda promulgou um decreto determinado que o segundo templo fosse erguido em Jerusalém. Você pode meditar nessa palavra que está lá no livro de Esdras, de capítulo 1, de 7 a 11. Agora vamos a uma pequena meditação antes de fazer uma oração baseada na palavra. Irmãos, tem uma frase que pode mudar a maneira como terminamos esta noite. Eu irei adiante de ti. Pode escrever no comentário, Deus irá adiante de mim. Normalmente nossa preocupação está naquilo que encontraremos quando nós chegamos. O que acontecerá? Como vou resolver? Quem estará lá? Será que conseguirei? E se alguma coisa der errado? Irmãos, mas nosso Deus grandão,
ele apresenta uma outra perspectiva. Antes de Ciro chegar, Deus já estava agindo. E Ciro pisaria em lugares onde a providência divina já havia trabalhado. Isso não significa que todo caminho será fácil. Também não significa que Deus removerá cada obstáculo da nossa vida. Mas significa que não chegamos ao amanhã antes do Senhor. Deus já está no lugar que você chama de amanhã. Pegou a chave? Pense nisso antes de dormir. Você ainda não chegou amanhã, mas Deus, Ele não está preso ao relógio. A consulta que preocupa você está no amanhã. A reunião está no amanhã. A decisão está no amanhã. A resposta que espera talvez esteja no amanhã. Irmãos, a viagem, a conversa, as férias, os resultados de alguns exames, você olha para tudo isso como desconhecido. Mas Deus, Ele não descobre o amanhã quando você chega lá. Você está entendendo? Por isso que nós podemos descansar quando nós vamos dormir. Não porque sabemos o que acontecerá amanhã, mas porque conhecemos aquele que continua soberano quando acontecer. O nosso Deus grande. Agora vamos para a palavra endireitaremos caminhos tortuosos. Tem situações que, olhando daqui, parecem impossíveis de organizar, mas impossíveis. Uma coisa depende de outra. Uma decisão depende de outra pessoa. Existem burocracias, prazos, documentos, questões familiares, questões profissionais, circunstâncias que não conseguimos controlar. E nossa mente tenta encontrar 20 soluções antes de tudo. Mas existem caminhos que somente serão compreendidos enquanto nós caminhamos. Olha o que Provérbios fala, no capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, planejar é legítimo, organizar é necessário. E ser responsável é bíblico, mas existe um ponto onde nosso planejamento termina e começa a providência que não conseguimos controlar. Pegou a chave? Agora, olha portas de bronzes e trancas de ferro. Isaías utiliza imagem muito forte aqui. Portas de bronzes, trancas de ferros. E Deus diz, eu quebrarei. No contexto, isso está relacionado à missão histórica dada a Ciro. Portanto, gente, precisamos tomar cuidado para não transformar esse versículo numa fórmula. Qualquer porta que eu quiser, Deus vai abrir. Não, isso é só uma forma. Há portas que Deus abre e há portas que Deus mantém fechadas. E tem portas que Ele vai fechar, porque o inimigo abriu. Existem portas diante das quais nós descobrimos que nunca deveríamos ter insistido. A verdadeira oração não é Deus abre todas as portas. A verdadeira oração é Senhor, abre aquilo que pertence ao teu propósito e não permitas que eu force aquilo que tu não abriste. Nem toda porta fechada é ataque, irmãos. Isso precisa ser dito, entendeu? Existe uma tendência de interpretar qualquer impedimento como batalha espiritual. A porta não abriu. É o inimigo. O inimigo é culpado de muita coisa, mas tem coisas que ele não é culpado. O projeto não avançou, é perseguição. A resposta foi negativa, alguém está impedindo minha bênção. Mas a Bíblia nos ensina mais equilíbrio, gente. Em Atos 16, por exemplo, o apóstolo Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de seguir determinadas direções. Depois, outra direção foi apresentada. Eu, Celeste, pessoalmente, já tive experiências que Deus impediu claramente que eu seguisse naquela direção.
Deus me deu livramento, dando um não, fechando aquela porta, fechando aquele caminho para me desviar de rota. Irmãos, Deus diz não, muitas vezes para o nosso próprio bem. Sabe, quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra. Quando Ele fecha uma direção, Ele apresenta outra. Uma porta fechada pode significar várias coisas. Pode haver oposição, pode haver falta de preparação, pode ser simplesmente uma circunstância e pode também existir direção de Deus. Pegou a chave? Por isso precisamos de discernimento e não de conclusões precipitadas. Deus chamou Ciro pelo nome. Isaías 45 contém uma expressão impressionante. Deus diz: eu te chamei pelo teu nome. Ciro ainda não conhecia o Senhor. Irmãos, olha só. Mesmo assim, Deus conhecia Ciro. Isso revela a distância entre nosso conhecimento e o conhecimento de Deus. Nós conhecemos apenas uma pequena parte daquilo que está acontecendo. E Deus enxerga conexões que desconhecemos, pessoas que ainda não encontramos, circunstâncias que ainda não aconteceram, consequências que ainda não conseguimos calcular. E é por isso que confiar em Deus não é abandonar a inteligência. Por reconhecer que nossa inteligência possui limites que a sabedoria de Deus não possui. Deus pode usar pessoas que você nunca imaginou. Israel provavelmente não imaginaria que um rei estrangeiro teria papel tão importante em sua história. Eu, Celeste, jamais imaginei que um dos artistas mais conhecidos em Cabo Verde seria o instrumento que Deus iria usar para que eu chegasse até Jesus, me tirando do fundo do poço que eu estava. Então, gente, Deus pode usar qualquer pessoa, até através de um vídeo. Um vídeo pode mudar uma vida. Deus não está limitado às pessoas que nós imaginamos. Às vezes pensamos, minha resposta precisa vir daqui, essa pessoa precisa fazer isso. Só existe essa possibilidade. E quando aquela possibilidade fecha, pensamos que tudo terminou. Mas Deus, Ele não está preso ao nosso roteiro. Ele pode utilizar uma pessoa inesperada, uma circunstância inesperada, uma oportunidade que não estava nos planos, o caminho que nunca consideramos. Isso não significa interpretar qualquer coincidência como um sinal divino. Significa simplesmente reconhecer: Deus possui mais possibilidades do que conseguimos enxergar. Pegou a chave? Para que saibas que eu sou o Senhor. Aqui chegamos ao coração da passagem. Por que Deus faria tudo aquilo? O texto responde: para que saibas que eu sou o Senhor. Irmãos, então o objetivo afinal não era a porta, não era o caminho, não era Ciro, não era o poder, não era revelar. Irmãos, era revelar quem Deus é. Isso muda a nossa oração de hoje. Porque talvez estejamos pedindo: Senhor, abre uma porta. Mas a pergunta maior é: quando essa história terminar, eu conhecerei mais profundamente o Deus que esteve comigo nela? Irmãos, uma porta aberta sem Deus não é nossa maior bênção. Uma conquista sem Cristo Jesus no centro da nossa vida pode tornar-se distração. E nosso objetivo não é apenas chegar, é chegar permanecendo em Deus. Para esta noite, talvez exista alguma coisa amanhã que esteja ocupando seus pensamentos. Não quero pedir que você finja que não está preocupado. Faça algo mais bíblico. Reconheça: eu não sei o que acontecerá. E depois acrescente: mas Deus não será surpreendido. Faça aquilo que está sob sua responsabilidade. Prepare o que precisa preparar, coloque o despertador, separe os documentos, organize o necessário e depois durma em paz. Por
que ficar acordado durante horas imaginando possibilidades não fará você chegar amanhã mais preparado. Talvez apenas faça você chegar mais cansado, mas não mais preparado. E olha, agora, Ida Celeste, a promessa desta noite não é todas as portas vão se abrir, é algo mais seguro. Deus continua soberano diante das portas abertas e das portas fechadas. Amém? Deixa um amém. Você ainda não chegou ao amanhã, mas Deus, Ele não precisará correr para alcançá-lo quando você acordar. Ele não será surpreendido pela ligação, pela reunião, pelo resultado, pela resposta, pelo caminho. Então faça a sua parte hoje e deixe amanhã no lugar onde ele pertence. Nas mãos do Senhor, nas mãos do Deus que diz, eu irei adiante de ti. Você não precisa chegar primeiro. Descanse, porque Deus continua sendo Deus no seu caminho, na sua vida, na minha vida, na vida da minha família e da sua família. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, misericordioso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, coberta pelo sangue de Jesus do alto da cabeça à planta dos meus pés e revestida com armaduras, Efésios 6. Cubro meus filhos, minhas netinhas com o sangue de Jesus, cubro meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada com o sangue de Jesus, cubro minha mãe, meu pai, Senhor, com o sangue de Jesus, cubro toda a minha família parentela com o sangue de Jesus Cristo, meus pertences, objeto, eletrodoméstico, tudo que nós temos. Pai querido, em nome de Jesus, coloca teus anjos, guardiões, protetores ao redor da nossa vida, da nossa casa, guardando-nos, protegendo e nos livrando de todo mal. Livra-nos das ciladas do maligno, das flechas lançadas, Senhor, da praga rugada, da palavra contrária, em nome de Jesus. Que caia por terra toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de ritual, de magia, toda obra que foi feita, todo espírito invocado na rocha, na mata-bicha, no cemitério, caia por terra em nome de Jesus, seja aniquilado, amarrado, acorrentado e amordaçado no nome de Jesus. Pai querido, em primeiro lugar, quero pedir perdão pelos meus pecados, meus erros, minhas falhas, tudo que está no oculto, pecado de ação, de omissão. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Eu irei diante de ti, a tua palavra fala, Pai. Esta noite nós nos aquietamos, Senhor. Esta noite nos aquietamos diante da tua palavra, porque tu disseste, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Tua palavra fala em Isaías 45:2. Não queremos transformar essa promessa em uma exigência para que todas as nossas vontades sejam realizadas. Nós queremos descansar na verdade que este texto revela. Tu és soberano. Antes de chegarmos ao amanhã, continua sendo Deus. Antes de conhecermos o resultado, continua sem controle. E antes que sabermos qual porta se abrirá ou permanecerá fechada, nada escapou ao teu conhecimento. Por isso, Pai, livra-nos da ansiedade de tentar antecipar caminhos que ainda não percorremos. A tua palavra diz, Pai, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Nós podemos planejar, preparar e agir com responsabilidade, mas queremos que a direção final venha de ti, Senhor. Pai querido, se uma porta fizer parte da tua vontade, dá-nos coragem para atravessá-la. Se uma porta precisar permanecer fechada, dá-nos maturidade para não forçá-la. E se estivermos insistindo numa direção errada, nos corrige nossos passos, Senhor. Em nome de Jesus, se algum caminho simplesmente exigir paciência, ensina-nos a esperar sem fabricar atalhos. Pai querido, tem situações que parecem verdadeiras portas de bronze, Pai, humanamente difíceis, Senhor. Decisões que dependem de circunstâncias que não controlamos, respostas que ainda não chegaram, processos que parecem travados, mas não queremos declarar resultados que tu não prometeste. Pai querido, em nome de Jesus, queremos declarar quem tu és. Isaías 45 diz, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus.
Aleluia, Jesus. Essa é a nossa segurança, Senhor. O problema não é soberano, a circunstância não é soberana, as pessoas não são soberanas. Tu és o Senhor, Tu és soberano, Deus. E se existe algo que precisa ser removido para que a Tua vontade se cumpra na minha vida, na minha casa, na minha família, nenhuma tranca é forte demais para Ti, Senhor. Ao mesmo tempo, se aquilo que pedimos não pertence ao caminho que preparaste, guarda-nos de confundir nossa insistência com fé. Pai querido, talvez alguém esteja preocupado com aquilo que encontrará amanhã. Então trazemos uma promessa da Tua palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:5-6. Pai querido, não precisamos entender tudo para descansar. Não sabemos como todas as peças se encaixarão, mas conhecemos aquela a quem pertencemos. Por isso, que a nossa confiança não esteja numa resposta específica, mas no Senhor. Se amanhã trouxer uma boa notícia, estaremos contigo. Se exigir paciência, permaneceremos contigo. Se uma direção mudar, buscaremos tua sabedoria. Se uma oportunidade surgir, pediremos discernimento antes de entrar. Pai querido, não queremos apenas portas abertas, queremos caminhos dirigidos por Deus. Tu disseste a Ciro, eu te chamei pelo teu nome. Que isso nos lembre de que o Senhor conhece pessoas, circunstâncias e acontecimentos que nós ainda desconhecemos. Não precisamos manipular ninguém, Pai, para que alguma coisa aconteça. Não precisamos viver desesperados, tentando controlar todas as possibilidades. A Tua providência não está limitada ao nosso pequeno campo de visão, e aquilo que hoje não conseguimos compreender pode tornar-se mais claro no tempo certo, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, agora enquanto nos preparamos para dormir, fazemos da palavra nossa declaração. O Senhor irá diante de mim, o Senhor dirigirá meus passos. Não forçarei aquilo que Deus não abriu, não temerei atravessar aquilo que Ele me mandar atravessar. Minha segurança não está na porta, está no Deus que dirige o caminho. E acima de qualquer resposta, queremos aquilo que Isaías 45 coloca no centro, para que saibas que eu sou o Senhor, que cada caminho nos faça conhecer-te mais e mais, Pai. Que cada resposta nos aproxime de Jesus Cristo, que cada porta aberta seja usada para a Tua glória. Senhor, que cada porta aberta seja usada para a Tua glória e que até as portas fechadas nos ensinam a confiar na Tua sabedoria. Agora descansamos. O amanhã não precisa ser resolvido esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoamos nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, pai, sobrinho, nora, cunhada. Abençoa a minha noite, abençoe, Senhor, cada pessoa que está acompanhando aqui. Abençoe meus amigos, meus pastores. Abençoe, Senhor, todos os intercessores, minhas valorosas. Em nome de Jesus, que o Senhor dirija nossos passos, nos dê discernimento diante de cada decisão e paz diante daquilo que nós ainda não conseguimos compreender, que se cumpra sobre nós, sobre nossa caminhada, a Sua palavra, instruir-te e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Salmos 32:8. Que nossa mente se aquiete e nossa casa repouse em paz. Válida Celeste, não peça apenas uma porta aberta, peça a direção de Deus, porque nem toda porta aberta é caminho e nem toda porta fechada é derrota. Pegou a chave? Se esta oração representa o seu coração nesta noite, escreva: Senhor, dirige os meus passos, e deixe seu pedido de oração. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se para continuar conosco na 365 Noites com Deus. A Bíblia é viva também, todos os dias Café com Celeste. E agora descanse. Você ainda não chegou ao amanhã, mas o Deus que dirige seus passos já conhece o caminho. Boa noite.